Olá pessoal, bom dia, eu sou o Marcos, estou falando aqui do Portal da UP e vamos dar sequência às nossas classes de projeto elétrico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fios, né? Que é a primeira especificação logo depois que você determina qual a corrente do seu sistema. Bom, então para poder ilustrar isso um pouco melhor, vamos às telas, né? A nossa página e logo em seguida aqui o circuitinho, né? Bem, gente, nós fizemos uma tabela, né? Inclusive temos que dar continuidade a ela no Excel aqui sobre os 3 motores que a gente colocou como exemplo e vamos colocar na nossa planta. Aquela planta que eu já mostrei para vocês, que é a distribuição, onde vai estar o CCM, onde vai estar o painel o quadro de iluminação e força, onde vai estar o bandejamento, que por sua vez vão ter os seus eletrodutos descendo para cada motor, tanto de força como de comando. Então, o primeiro deles, que já é um exemplo pronto, está bem aqui. E antes de falar dos contatores, dos térmicos, dos fusíveis, etc., a gente vai falar sobre os condutores. Nesse caso, desse motor que a gente usou como exemplo, que é um motor de 30 HP, o cabo que a gente chegou à definição, utilizando essa fórmula que está aqui, né? O cabo é um cabo de 16 milímetros, ok? Então a gente vai usar lá um cabo de 16 milímetros. E por sua vez, no comando, a gente vai usar um cabo de 2,5 milímetros. Já temos até especificados de um catálogo, mas a gente utilizou um catálogo que nós temos aqui fácil. Mas existem vários fornecedores e a gente somente quer ilustrar como que a gente selecionou isso, né? Então foi um cabo de 16 milímetros para a ligação do motor, né? E foi um cabo de 2,5 milímetros para que a gente fizesse o controle desse motor à distância, ok? Bom, então vamos ao que a gente vai comentar sobre esses cabos. Vamos lá? Tá aqui. Bom, pessoal, aqui está o nosso circuitinho, né? Sobre esses cabos, o que a gente pode comentar com vocês agora, já para poder dar uma boa ilustração, né? A gente tem pegou um catálogo aqui de um fornecedor qualquer, pode ser ele ou qualquer outro similar, tá? Existem vários, um bastante conhecido desse fornecedor aqui. Então vocês estão vendo aqui, o painel aqui é um painel local, tá vendo? Um painel local para você acionar aqui a parte motora de todo o sistema aqui nessa linha, né? Mas existem controles por SDCD, por PLC, painéis a mais à distância, né? Então, o que nos interessa é dizer os vários tipos de cabo. Então, você tem cabos hoje, né? Você tem cabos de 0,6 a 3,6 kV, que normalmente são os cabos para baixa tensão. Os de média tensão, número de 3,6 até 35 kV. E de 35 acima já são os de alta tensão, tá? Então a gente vai trabalhar com 2 cabos, o de média tensão, que é para poder fazer a ligação do motor, e o de baixa tensão, que é para acionar o contator desse motor, ok? Então tem vários cabos aqui para você selecionar e várias utilizações, né? Aqui exemplo,
Eu não vou ficar citando um a um, mas vou dizer para você, cabos utilizados em circuito de entrada e distribuição, prédios residenciais, indústria, subestação, etc. Então eles têm toda a característica deles aqui. Você vai ter que estudar aonde é que você está aplicando, né, essa instalação, para ver se há necessidade de você, que tipo de cabo você vai aplicar, que tipo de cabo você vai usar. Então aqui tem vários deles, né, com várias situações, onde vale a pena você verificar, para você saber, vale a pena não, você tem que verificar, para você saber que tipo de cabo que você vai utilizar. Então você tem questão de isolação dele, né, para interferência eletromagnética. Então isso você vai determinar que a blindagem, né, e a isolação dele, blindagem e isolação em função disso, né? Isso justamente por causa da gaiola de Faraday, você não ter essa interferência eletromagnética, né? Tudo isso aí é acompanhado pela NBR 7286, tá? Que é sobre cabos, exatamente sobre cabos, né? E então, gente, você vai especificar aquilo que vai lhe servir, que as suas condições de projeto, né, pedem. Então você tem cabos para todos os tipos, é somente você dar uma olhadinha aqui. Nós especificamos esses dois cabos, né, na linha dos cabos, tem uma série deles aqui, né, cabos de média tensão, baixa tensão, alta tensão, cabos Epronax, cabos livre de chumbo, né, EcoPower, e tem uma série deles, tá? Para energia eólica, né, instalações de energia eólica, cabos Epronax, Jumper, diversos. Dessa linha, a gente já vem aqui, especificamos aqui um cabo de 16 milímetros, tá vendo? Esse cabo de 16 milímetros, a gente vai usar a especificação do caso desse fabricante, né? Ele tem aqui o diâmetro normal dele, 16 milímetros, quanto que é, né? O diâmetro nominal já com a isolação e depois com a cobertura que vai te dar toda essa isolação e blindagem, né? Que diâmetro você vai utilizar. Nós utilizamos um cabo com 3 veias, né? Que é exatamente esse cabo, por causa do peso, tá? Você vai ver que ele vai ter um diâmetro 35 e o peso de 1,5 kg. Se fosse usar um cabo singelo, cada um deles, né, pesaria em torno de meio quilo. É a mesma coisa. Posso usar singelo como o 3 veias. A carinha dele é exatamente essa daqui. Opa! Aqui. Você tem o singelo e você tem o 3 veias, ok? E as características mecânicas dele estão aqui. E para o outro cabo a gente fez a mesma coisa usando um cabo simples de 2,5, né? Vocês vão ver aqui, 2,5. Usamos também o de 2 veias, está aqui, ó. E demos a especificação dele, ok? Bem, gente, isso aqui era só para ilustrar para vocês como a gente buscar essa especificação de cabo e auxiliando o nosso projeto. Gente, um grande abraço, PT, saudações, tchau!